Continua o drama dos milhares de curdos que tentam escapar do Iraque. Os Estados Unidos anunciam o fechamento de dezenas de bases militares no país. Está começando mais uma edição do Telejornal Internacional, com imagens da NBC, Viz News e CNN, de Washington. São mais de 1 milhão de curdos da fronteira do Iraque e Turquia, 500 mil entre o Iraque e Irã, e mais, milhares deles no interior do Iraque querendo fugir do regime de Saddam Hussein. O mundo inteiro se mobiliza para ajudar os curdos, mas para muitos deles a ajuda está chegando tarde demais. O jornal New York Times disse hoje que o governo americano bloqueou de novo o embarque de um supercomputador IBM ao Brasil. A Embraer comprou o supercomputador para fazer os cálculos complexos necessários para a construção de aviões modernos. O Pentágono é contra a venda, por causa de nossas exportações de armas a países como o Iraque e a Líbia. Em sua viagem a Brasília no ano passado, o presidente Bush disse a Fernando Collor que iria liberar o embarque. Afirmou que só queria garantias de que ele não seria usado para fazer armas nucleares. As garantias que o Brasil deu não foram consideradas suficientes. Mais de 10 milhões de americanos fumam maconha. Veja a seguir. No estado americano do Texas, os assaltantes agora são perseguidos e filmados até a noite. Uma câmera com sensores infravermelhos registra imagens noturnas e facilita o trabalho da polícia. Instalada num helicóptero, a câmera tem uma grande mobilidade. Ela pode ser usada durante o dia, mas a grande vantagem do equipamento é o uso noturno. Durante um assalto, o helicóptero pode acompanhar a fuga dos ladrões ou registrar imagens de suspeitos. O equipamento custa 120 mil dólares, cerca de 30 milhões de cruzeiros. A polícia de Fort Worth, no Texas, diz que 1/5 dos assaltos na região já são esclarecidos graças ao uso do novo equipamento. O presidente do Haiti foi hoje à televisão para pedir ao povo do país que empreste dinheiro ao governo para a construção de escolas e de estradas. É melhor que congelar o dinheiro de todo mundo na calada da noite. Vamos ver se funciona. Uma enchente no Texas provoca a morte de 5 pessoas. Estas cenas são de um motorista abandonando seu carro com a ajuda do Corpo de Bombeiros da cidade de Garland, no Texas. Foi muita água. Uma chuva com vento tão violento que derrubou árvores imensas. Esta caiu sobre uma casa e quase mata a família inteira. Os Estados Unidos deverão reduzir em 25% seus gastos com as Forças Armadas até 1995. Para isso, o secretário Dick Cheney recomendou hoje o fechamento de 31 bases militares no país. Tanto o Exército, Marinha quanto a Aeronáutica deverão sofrer uma drástica redução de suas instalações militares em todos os Estados Unidos. A decisão foi difícil, pois o fechamento de bases representa uma verdadeira explosão política no Congresso. Até horas antes do anúncio, esses parlamentares do Texas tentavam garantir a permanência das bases em seus estados. Eles sabem que isso irá representar milhares de desempregados e um duro golpe na economia da região. Mas Cheney resistiu quanto pôde e recomendou o fechamento dessas bases no país e mais dezenas de outras espalhadas pela Europa. Com isso, o governo americano deverá despedir mais de 500 mil de pessoas entre civis e militares e economizar alguns milhões de dólares de seu orçamento. O número é oficial. Mais de 10 milhões de pessoas nos Estados Unidos fumam maconha. Com a guerra ao tráfico de drogas, o produto praticamente sumiu do mercado. Os preços foram lá para cima. Qual a semelhança entre isso aqui e isso? Nos Estados Unidos, 1 grama de ouro está agora custando mais do que 1 grama de maconha.
Este vendedor de Los Angeles, na Califórnia, diz que o preço triplicou na cidade. Há 3 anos, o melhor produto do mercado, vindo do Havaí, custava $280. $280 por onça. Hoje, custa $1.000, ou seja, 3 vezes mais que uma onça de ouro. Em Miami, até a maconha, vinda do México, considerada muito ruim, custa no mínimo $300 a onça, cerca de 30 gramas. E mesmo assim é difícil de encontrar, como afirma esta jovem. A culpa toda é da Agência Americana de Combate a Drogas. Ela acabou com as plantações que floresciam na Califórnia e no Havaí, além de reduzir muito a importação clandestina do produto. A safra mexicana também foi prejudicada pelo excesso de chuva. O custo dos produtores também agora é mais alto. Um galpão subterrâneo com canteiros de maconha como este fica entre 2 e 3 milhões de dólares. Com isso tudo, diminuiu o número de fumantes no país. Mas este traficante diz que há ainda muita gente que não se incomoda de pagar um preço alto por um bom tipo de fumo. E enquanto esta planta valer mais que seu peso em ouro, existirá sempre alguém interessado em investir no seu cultivo, mesmo com todos os riscos. Era o dia 12 de abril de 1961. Um rapaz de 27 anos iria entrar para a história como o primeiro homem a dar a volta à Terra. Yuri Gagarin talvez não se desse conta, naquele dia, da importância de sua missão que abriu o caminho do espaço para a humanidade. Passava um pouco das 9 horas da manhã, quando a nave Vostok, com Gagarin a bordo, partiu da base de Baikonur. Rumo ao espaço, ainda mais desconhecido do que hoje, a aventura de Gagarin era um passo ousado para a época. Nesta viagem, ele iria pronunciar a célebre frase: "A Terra é azul". Ao retornar, Gagarin tornou-se um herói e foi usado como propaganda do regime comunista. O então chefe do PC, Nikita Khrushchev, o recebeu com todas as honras. Gagarin morreu num acidente aéreo em 1968. O programa iniciado por ele iria levar a União Soviética a disputar a liderança na conquista do espaço até hoje. Se os americanos foram os primeiros a descer na Lua, os russos têm uma estação espacial tripulada há 5 anos. Alternando vantagens, as duas superpotências lançaram o homem rumo ao desconhecido. A conquista espacial. Ela desvendou grandes segredos do universo, mas ao mesmo tempo mostrou aos cientistas os limites de sua ignorância e provou que o homem sabe hoje muito pouco em relação ao que tem para descobrir. Estas as notícias de hoje. Hermano Henning com imagens da NBC, Viz News e CNN, da redação da Reuters, em Washington. Até segunda-feira e um bom fim de semana.